Olá a todos, boa noite. Estamos começando mais uma live da Karina, toda terça-feira, sempre com um tema sobre zumbido e sempre com um convidado diferente. Boa noite, Laura, já já eu te chamo. Oi, Ruth, tudo bem? Ítalo, querido, tudo bom? Bom, estamos na reta final, hein, das lives. Nossa última live, inclusive, vai ser com o Ítalo, dia 22, né? Próxima semana temos mais uma live com uma psicóloga. Então, como eu coloquei nos meus stories esses dias, o mês de dezembro eu coloquei dedicado a uma equipe multidisciplinar, né? Semana passada nós entrevistamos 2 fisioterapeutas, que foi incrível, falando sobre reabilitação ocular. Hoje nós vamos falar com a Laura, que é fonoaudióloga, próxima semana com a psicóloga, que é a Rosa. E a última live será bem especial com o Dr. Ítalo, otorrinolaringologista, né? Então, pra gente finalizar realmente este ano de lives com chave de ouro. E hoje o nosso tema vai ser super bacana, né? Sobre os conselhos que um fonoaudiólogo poderia dar para um paciente com zumbido. E eu espero que vocês gostem. Para quem não me conhece, eu sou a Karina Bezerra Rocha, eu sou fisioterapeuta, eu tenho experiência com zumbido há 20 anos, fiz minha especialização aqui na USP, meu mestrado e doutorado também aqui na USP, sempre com tema sobre zumbido. E eu tenho um consultório aqui em Higienópolis, em São Paulo. Eu sou docente também, eu dou aulas em pós-graduações, dou cursos para fisioterapeutas, sobre zumbido somatosensorial e sobre síndrome tônica do tensor do tímpano. Inclusive, próximo ano, nosso curso de zumbido somatosensorial vai ser em março, tá? E o nosso curso de síndrome tônica vai ser em maio. Então, eu sempre vou colocar aqui nas postagens sobre as datas, tá bom? Fiquem sempre ligados. E, além disso, eu ministro o curso de Mindfulness para as pessoas que têm zumbido. No próximo ano vai ser em julho. Uma vez por ano só, porque realmente não dá para dar conta de tanta coisa. E eu dou aula em algumas pós-graduações em várias cidades aqui no Brasil. Então, eu adoro, né? Eu sou uma zumbido lover, né? E realmente eu sou muito empenhada para poder ajudar as pessoas que têm zumbido nesse sentido de passar as informações corretas, sempre baseadas em evidência científica, né? Nunca com achismos. Então eu acho isso sempre muito importante para que vocês tenham uma informação, né? De uma forma muito, muito correta, muito ética também, tá? Bom, eu espero que vocês gostem. Para quem nunca assistiu minha live, inicialmente eu bato um papo com o convidado, sempre com um tema específico. E da metade pro final eu abro para as perguntas. Mas se vocês quiserem ir mandando perguntas, não tem problema, porque no final eu vou ler todas, tá? O máximo que der, lógico que às vezes tem muitas e não dá muito tempo, tá bom? Então deixa eu já me preparar aqui para chamar a minha convidada de hoje. Então vamos lá. Vou enviar. Ela tá entrando. Oi, Patrícia. Oi, Eliane. Oi, Cris. Oi, Érica. Boa noite. Muita gente aqui sempre nos prestigiando. Isso é sempre muito bom. Tô aguardando aqui a Laura entrar. Vamos ver se a conexão tá boa. Deixa eu tentar novamente. Deixa eu ver se eu... Peraí, vamos tentar aqui de novo. Aqui, vamos enviar novamente. Vamos esperar um pouco. Estamos aguardando. Bom, oi, Priscila. Vamos ver se a Laura entra. Às vezes dá, hein, gente? Essas, putz, recusou de novo. Então, deixa eu ver se eu mudo aqui a minha conexão. Vamos ver. Entrar, eu vou fixar o tema, tá bom? Então, deixa o convidado entrar primeiro, para aí eu colocar o tema, tá? Não se
Deixa eu chamar a Laura de novo, para ver se agora dá certo. Laura, qualquer coisa, tenta mudar sua conexão, tá? Eu estou enviando, Laura. Tá bom? Veja se muda sua conexão de repente. Tô aguardando. Laura, te chamei, tá bom? Vamos ver aqui. Ô, Laura, tenta mudar um pouquinho a sua conexão. Coloca no Wi-Fi ou então troca, que às vezes é a conexão, tá bom? Tá aqui escrito aqui embaixo que tá aguardando você entrar. Ah, que pena. Deixa eu tentar mais uma vez, tá bom, Laura? Mais uma vezinha. Vamos tentar. Se não der, tudo bem. Aí eu chamo alguém aqui, eu chamo a Carla pra gente ficar conversando. A gente ficar falando sobre zumbido somassensorial. Eu chamo. Ai, graças a Deus. Pronto, deu certo. Às vezes é a Boa conexão. noite. Tudo bem? Bem, e você, Karina? Tudo bem. Né? Aí no zumbido, como pode aconselhar, ou então como pode orientar esse paciente, né? Temos aqui vários, já temos alguns seguidores aqui. Então, que bom, excelente. Laurinha, seja muito bem-vinda à nossa live, né? Nós estamos já na reta final, último mês de lives este ano, né? Que, na verdade, eu comecei essas lives por acaso, na pandemia, não tinha nem ideia do que isso tudo ia acontecer, que ia, na verdade, começar a ter lives semanalmente. Bom, inicialmente eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua formação, né? Onde você se formou, se você fez pós-graduação, para o pessoal saber quem é você. Pois não, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Karina. Uma boa noite a todos. Eu acho que eu sou mais uma zumbido lover, né? Eu gosto muito desse tema, eu gosto também, como você, muito de entender o que é o zumbido e realmente o que ele causa na vida da pessoa que o porta, né? Então, eu sou fonoaudióloga, me formei pela PUC de São Paulo. E a PUC sempre teve uma pegada mais interacionista. Na época que eu, né, que eu estudei fonoaudiologia, aqui na cidade de São Paulo só existiam 3 faculdades, que era a PUC, a Unifesp, né, que era a antiga Escola de Medicina, e Paulista de Medicina, e a USP. Então, a USP e a Unifesp, elas tinham também um jeito mais assim de biológicas e tal. E eu sempre fui um pouco para esse campo do interacionismo, né? Assim que me formei, fui trabalhar no Hospital das Clínicas. A minha grande experiência é no Hospital das Clínicas. Eu atendo em consultório também, mas nessa toada eu comecei num centro de reabilitação. E uma coisa que me chamava muito a atenção, trabalhava com pessoas que tinham questões neurológicas, crianças e adultos também, e uma coisa que sempre me chamava a atenção era como me fazer entender, como poder orientar a família, por sinal hoje é dia da família, né? É verdade. Todas as famílias, então sempre eu tive essa intenção de estar mais próximo do paciente e dessa família para compreender melhor todas as questões que estavam acontecendo com o paciente. Muito bem, eu fiquei 6 anos trabalhando na reabilitação e depois fui para a parte de otorrinolaringologia no HC também, né? E lá a gente tem um leque de pacientes, né, muito, muito grande. Eu trabalhei na área de linguagem e logo depois fui convidada para trabalhar na área de audiologia clínica e
trabalhei bastante com paralisia facial periférica, né? Que foi a Valéria Goff, a nossa querida amiga, que fez todo esse ambulatório. E me especializei em motricidade oral, justamente por conta do ambulatório. E de 6, 7 anos para cá, eu comecei a trabalhar no setor também de humanização, né, num projeto de humanização, de acolhimento ao paciente, e no grupo de zumbido, que é liderado pela doutora Giane Oiticica, né, do qual você também faz parte, e tantas amigas que a gente está vendo aqui, né? Então, mais ou menos, a minha trajetória é uma trajetória muito na área do aconselhamento, do compreender o que no caso que nós vamos falar, o zumbido, o que ele está provocando na vida dessa pessoa, tá? Muito bacana, Laurinha. E esses dias foi o dia do fonoaudiólogo? Amanhã. Amanhã é dia. É amanhã. Amanhã. Então, parabéns Obrigada. antecipadamente. Parabéns também para todos os fonoaudiólogos que estão aqui nos assistindo, que sempre tem algum fonoaudiólogo querido aí, sempre participando das lives. Muito bom, excelente. Muito bom. Ô, Laurinha, eu sempre pergunto... gente, eu não consigo chamar doutora Laura. Laura é Laurinha. Ninguém conhece doutora Laura nem Laura, né, Laurinha? É sempre nossa Laurinha, sempre. Então, eu vou chamar de Laurinha. Claro. Bom, eu sempre pergunto para todos os meus convidados o mesmo questionamento, né? Então, eu pergunto o seguinte. É possível um zumbido ser curado, sim ou não? Sim, é possível. É possível. Nem sempre é o que a gente consegue, mas é possível sim, ou uma remissão total desse zumbido, ou às vezes uma remissão parcial e principalmente uma diminuição do incômodo que esse zumbido possa ter. Mas existem pessoas que sim ficam curadas. Exatamente, né? Só para a gente deixar, eu acho importante a gente ser bem assim claro, né? Colocar as coisas, pontuar de forma muito correta. Por todas as lives que eu fiz com vários especialistas esse ano, eu tenho 20 anos de experiência em zumbido, e a gente sabe, né, Laurinha, que nos casos persistentes de zumbido, isso é, aqueles que passam de 6 meses, né? Segundo a literatura, eles falam hoje do zumbido persistente como a partir de 6 meses. Então, a gente sabe que esses zumbidos persistentes, aqueles que ficam... Não estou falando daqueles que ficam pouco tempo e muitas vezes é uma rolha de cera, é uma coisa mais simples e passa. Mas aqueles persistentes, a gente sabe que não é a maioria que se cura, tá bom? É só pra gente deixar claro, para não achar que todo mundo tá falando que zumbido tem cura e eu não me cura. Então, assim, são poucas pessoas, mas é possível, Mas ainda não é a maioria, tá bom? Então, em nenhum momento a gente está aqui colocando que é uma coisa fácil. Não é a maioria. Tanto que se você for perguntar para os profissionais especialistas em zumbido, se você perguntar a porcentagem dos pacientes que se curam, não é 51% que se cura do zumbido persistente. A gente sabe disso. Mas a grande notícia é de que o zumbido, ele tem tratamento, isto é, tem como baixar volume, tem como esse paciente ficar bem com esse zumbido, conviver tranquilamente com esse zumbido. A literatura fala em 80% de pessoas que têm zumbido e que realmente elas ficam bem, têm uma vida normal, tá? Então é muita gente aí que consegue levar a vida de uma maneira tranquila. Ô, Laurinha, você tem algum caso que você acompanhou de remissão total de zumbido para nos contar? Sim. Um dos casos que eu me lembro, não foi só um, mas um dos casos que me marcou bastante, foi um rapaz de 27 anos, jovem, bem jovem, e ele veio com a queixa: eu tenho zumbido. Mas você ouve bem? Eu ouço bem, sem nenhuma queixa auditiva, né? Mas a grande preocupação dele, e isso eu acho que é muito importante a gente deixar claro, é trabalhar em cima do que preocupa essa pessoa, né? A preocupação dele era que o zumbido fosse fazê-lo perder a audição, ou seja, que ele fosse ficar surdo por conta do zumbido. E aí eu acho que vai a primeira grande mensagem, né, Karina? Que isso não existe, né? O zumbido não vai deixar ninguém
com nenhum nível de surdez. O que acontece muitas vezes, em mais de 80% dos casos, de pessoas que portam um zumbido, que têm um zumbido, é que existe uma perda auditiva por trás desse zumbido. Mas aí a gente vai dizer, então, todo mundo que tem perda auditiva tem zumbido? Não. Tem gente que não tem perda auditiva e tem zumbido? Sim, tá? Então, não tem nada que seja uma coisa estanque. Acho que isso é super importante de deixar claro. Perfeito. Esse rapaz, a queixa dele era o zumbido. Tá, o que é muito importante? A gente saber o que essa pessoa faz, com o que ela trabalha. Ele era músico, ele trabalhava na noite, ele dormia um pouco de dia e ele estudava um pouco de dia, mas ele trabalhava à noite, né? E aí a gente foi levantar com ele desde a anamnese, que é a primeira entrevista que a gente faz, que toda a equipe faz. A nossa equipe é composta de médicos, né, com a doutora Giane como coordenadora, alguns médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Então, na hora que a gente levanta toda a questão dele, a gente vê que, junto dessa queixa, ele tinha uma queixa cervical, né, do pescoço importante. E realmente, ao final, a gente conclui que ele tem um zumbido que a gente chama de somatosensorial, né, que acho que os fisioterapeutas podem falar muito melhor, né, e que tinha essa causa. Mas a gente, voltando para a história dele, me chamou a atenção que ele era músico. E eu, na hora, pensei, será que ele usa EPIs, né, equipamentos de proteção individual, etc. e tal? E quando a gente começou a trabalhar com ele, eu fui fazer os exames de audição, e uma coisa que a gente ouve muito falar, puxa, mas a audiometria dele deu normal? Deu, normal, normalíssima. Aliás, ele ouvia muito bem, tá? Porém, quando a gente faz uma outra audiometria, que é chamada de audiometrias de altas frequências, o que a gente viu num rapaz de 27 anos, né? Que ele tinha uma assimetria, ou seja, o lado esquerdo dele, que era o lado do qual ele se queixava, né? Tinha um rebaixamento importante. Só que isso no dia a dia, às vezes não aparece mesmo como uma perda auditiva, tá? Mas aquilo chamou atenção, porque o lado direito tinha um pouco de queda, mas o esquerdo tinha uma assimetria. E isso, na verdade, não é um bom preditivo, né? E foram feitos outros exames e tal. Então, o primeiro trabalho da gente é mostrar que, muitas vezes, essa perda não é vista na audiometria. Então, por isso que é muito importante, primeiro, procurar um médico otorrinolaringologista, de preferência que entenda de zumbido, né? Zumbido é um universo, na verdade, né? E que ele peça todos os exames necessários, tá? Muito bem. Outra coisa que chamava atenção, ele não usava EPIs. E por quê? Porque quando ele usava e ele estava tocando, ele tocava violão, tocava guitarra, etc. e Que tal, seria, no caso, o protetor, né? o protetorzinho, isso. O que acontecia? Ele usava um protetor inadequado. Então, ele tapava totalmente os ouvidos e ele precisava dessa harmonia, ele precisava ouvir a música para coordenar com a banda com a qual ele tocava, né? Então, uma das coisas que é muito importante, o que ele fazia também? Para achar que protegia o ouvido dele, que tinha o zumbido, ele só usava fone durante o dia para ouvir música e tal, do lado direito, do lado que ele não tinha o zumbido, como se ele estivesse protegendo. Só que um dia eu vi como ele ouvia, né? Ele colocava esse fone. Então, quando você está com um fonezinho de ouvido, o certo é que só você escute aquela música, ou enfim, o que seja, né? A mensagem, e não a pessoa do lado. Se a pessoa do lado está ouvindo, é porque você está fazendo um abuso muito grande,
né? Inclusive, Laurinha, uma vez eu vi uma grande fonoaudióloga explicando, dizendo assim, que se na distância do braço esticado, uma pessoa tiver nessa distância do braço e você não estiver compreendendo o que ela está falando, porque você está com fone com a música, isso mostra muito que está acima do recomendado, né? O fone estaria muito alto, né? Exato. E outra coisa, Laurinha, esses protetores, existe como customizar isso, fazer de forma individual? Sim, sim. No caso dele, ele entendeu que aquele protetor realmente não dava o que ele precisava de qualidade sonora, mas a gente conseguiu colocar um protetor personalizado, com um flat, e com isso ele conseguia ouvir a música, mas ele tinha uma proteção, né? Então, um outro hábito que eu acho importante, a gente... Saúde! De vez em quando acontece isso. É verdade. É uma coisa que eu acho super importante falar para as pessoas é a prevenção, né? Porque a audição é um canal que a gente tem aberto, inclusive quando a gente dorme, né? A gente não para de ouvir quando a gente dorme, né? Então é muito importante esse cuidado com a saúde auditiva e que a gente às vezes não percebe por conta de ouvir música alta, por conta de dizer, mas eu não trabalho num lugar ruidoso. Você não trabalha num lugar ruidoso, né? Mas o seu lazer é num lugar ruidoso, por exemplo. No caso desse rapaz, voltando ao caso dele, a gente fez toda uma reestruturação, a gente foi ver como é que era o desenho desse palco e o que poderíamos fazer para ele ficar um pouco mais distante da caixa de som, fora o uso dos moldes também, né? E com isso, ele conseguiu se afastar um pouco desse som tão forte. Ele começou a ficar menos tempo nos ensaios, ele ficava estritamente necessário, ele gostava de ser o primeiro a chegar e o último a sair. Tivemos como conduta fazer todo o agulhamento, né? Essa técnica muito própria para quem tem o zumbido somatosensorial, essa questão cervical. Então, o fisioterapeuta fez o tratamento nele também, participou dessa equipe aí. Completamente. Foi inclusive a Carla Campanha, nossa querida amiga, e a doutora Juliana. Legal. Né, que fizeram um agulhamento. Ele melhorou bastante. Aí a gente foi atrás de adaptar o banquinho aonde ele se colocava, porque ele ficava muito torto para tocar. Então, tudo isso, parece que não, Karina, mas tudo isso pode fazer muita diferença. Então, o que a gente foi observando? Que ele foi melhorando. Conseguimos conversar com ele por conta da dieta, ele era uma pessoa que abusava da cafeína, da Coca-Cola, de chá preto. Chás pretos, né? Nossa, muito, de café, né? E tinha um jejum prolongado. Então, tudo isso, essa coisa de ficar horas sem comer, e ele ia dormir depois do show sem comer, porque ele tinha jantado, mas à meia-noite ele ia dormir às 8 horas da manhã. Então, quando ele acordava, ele estava péssimo. Depois do agulhamento, a gente foi vendo uma melhora nítida, muito grande nele, né? E o uso dos moldes, e ele realmente parou de usar tanto como ele usava o dia inteiro os fones de ouvido, né? Com isso, ele foi tendo uma remissão. Depois de 6 meses, ele realmente não conseguia mais ouvir o zumbido dele. Ele procurava... Maravilha. E ele tinha quanto tempo de zumbido, de queixa? Ele tinha mais ou menos 1 ano e meio. Ou seja, ele Nossa, começou então com mais quer ou dizer, menos era um 25 zumbido anos. persistente, não é que era um zumbido recente, né? Muito. Isso é muito bom. Né? Então, realmente foi um caso isso foi uma coisa que realmente dá para entrar como publicação aí. É um zumbido persistente, foi um zumbido que foi tratado por uma equipe, teve uma remissão total do sintoma. Excelente, muito bom, hein, Laurinha? Muito bom. Então, aproveitando esse caso... Não, que o que ficou falar, assim, querida. no caso da fono, né, não foi colocar nenhum aparelho auditivo, porque ele ainda não precisava, mas
durante a entrevista, na amnésia, a gente viu que ele vem de uma família de pessoas com surdez, tá? Então, a irmã dele foi nossa paciente depois, com 30 e poucos anos, já com uma perda auditiva e muito zumbido. A mãe usava aparelhos auditivos desde 30 e poucos anos, e ele foi investigado pela genética, pela outra Karina que nós temos lá, e realmente ele tem uma questão genética envolvida. Então, nosso trabalho também foi começar a mostrar para ele que, embora ele não sentisse essa perda, que ele já tem uma predisposição genética, mais a questão ocupacional, tá? Então, exatamente. bacana trabalhar com ele, né? Uma outra coisa que eu achei que foi bacana trabalhar com ele para um futuro, né? Era mostrar que muitos músicos têm zumbido juntamente com uma perda auditiva. Então, o Rogério Flauzino, do J Quest, tem. Ele foi atrás para tentar conversar com esse rapaz, né? O Chris Martin também tem. Algumas pessoas, então, tem, do mostrando para ele Sting, que a partir Sting tem, né, o Bono do tempo, Vox, ele vai também ter que tem. se preocupar com isso. E um dia ele vem muito contente, porque também tem, exatamente. Então, ele começou a ver um pouco mais, a estudar, a querer saber. Por quê? Porque também está na nossa responsabilidade profissional mostrar para essa pessoa que ela é um grupo de risco, né? Então, daí surge uma ideia dele para o futuro de fazer uma faculdade de música e ele começar a dar aula de música para não se expor tanto junto ao palco, né? Então, coisas interessantes que a gente foi fazendo para ele conseguir estar entendendo quanto que ele tem que manter isso, né? Desde a postura cervical e tudo, até essa questão dessa predisposição genética. Mas ele ficou super bem. Muito bom, gente. Sobe coração aí, pelo amor de Deus, porque olha, quando a gente vê casos de cura, a gente fica muito feliz. Porque a gente sabe, né, o quanto esses pacientes sofrem, o quanto eles buscam. Então, tem esses casos aí que a gente fica super animados quando a gente ouve. Ô, Laurinha, fale uma coisa. Agora, vamos tentar focar um pouquinho na parte funcional, né? O que a gente pode aconselhar. Então, em relação a essas questões de lazer, né? Evitar ficar perto de caixas de som. Fala um pouquinho dos protetores. Dá para individualizar e dá para ir aonde, por exemplo? Onde que eu posso fazer um protetor específico para mim? Em lojas de aparelhos auditivos, né? Você pode fazer. Então, isso já te ajuda. Da mesma maneira que se uma pessoa tem uma perfuração de membrana timpânica na hora do banho, na hora que sobe aquele vapor, então é ideal também que a pessoa se utilize. Uma outra coisa que eu comentei dos fones de ouvido, mas que eu acho que vale as pessoas saberem é que quando você coloca um fone de ouvido de um lado só e você acha que você está protegendo a sua audição, se a gente pensar que a gente coloca os dois fones, a gente ganha até 6 decibéis. Com isso, a gente baixa essa música ou baixa essa mensagem. Então, a gente está baixando. E aí você fala, mas 6 decibéis de intensidade não é muito pouco? Não é. Por exemplo, se você pega uma tabela da NIOSH, o que você vê? Que uma pessoa que está a 85 decibéis, né, ela pode ficar até 8 horas, né, com essa intensidade num trabalho, enfim, e não sofrer uma lesão. Mas se você aumentar 3 decibéis e for para 88 decibéis, né, você só pode ficar 4 horas. Então, você podia ficar 8, agora você só pode ficar 4. E se você aumentar mais 3 decibéis, então de 85 decibéis até 91 decibéis, que são esses 6 decibéis que a gente estava conversando, você reduz para 2 horas só de uso. Então, a gente não tem ideia de quanto que a gente tem que cuidar da audição para que isso não aconteça, tá certo? Então, isso é uma coisa importante, usar os dois fones, mas nunca numa
altura, num volume alto que o outro possa ouvir ou que você não possa manter uma conversa com alguém que está a um braço de distância, como você bem falou, né, Karina? Muito bom. Ô, Laurinha, em relação ao tipo de fone, né? A gente nessa pandemia tá realmente assim, também um uso absurdo de fones, porque muita gente fazendo reuniões e cursos, tudo online. Então, realmente, o uso de fone aumentou muito. Então, existe um fone que é mais interessante do que o outro, por exemplo, aquele que introduz aqui no canal, Acho que comparado com travou, aquele que é Karina. mais por fora, né? Então, oi? É, deu Tá uma me ouvindo, travadinha. Laurinha? Tô. Ah, tá. Tá. Então, no caso dos fones, ou seria aquele que introduz aqui no canal, ou aquele que a gente usa grandão aqui por fora. Existe diferença? Um é melhor que o outro? O que é que você acha? Depende para o uso que você vai ter, né? Claro que aqueles que você tem uma concha, você acaba minimizando o som externo. Para algumas tarefas pode ser importante, porque isso pode, né? Você tira esse som externo. Mas, por exemplo, para uma pessoa que tem zumbido, ela tapar o ouvido, em geral, isso não é bom, porque normalmente o zumbido ele sobressai quando você está no silêncio, tá? Então, o Uhum. que a gente geralmente fala é que tenha um som ambiente, né? Tudo depende de como a pessoa se sente. Agora, que não é bom ficar com o fone de ouvido o tempo todo, não é, tá? Não é Uhum. saudável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter uma lesão que pode ser até definitiva das células internas do ouvido. Ô, Laurinha, e os fones que as pessoas usam o volume da metade para cima do aparelho, né, do celular, ao invés de ser da metade para baixo, né? Péssimo, né, Karina? É por isso que tem justamente a gente, mesmo um aparelho auditivo, a gente sempre orienta o paciente a não usar mais do que a metade do volume que ele tem condições de dar, né? O que dirá uma pessoa que, em tese, não tem uma perda auditiva, né? Mas que está fazendo, né? Tá fazendo uma lesão de célula interna, né? Você tá Uhum. ajudando a mais tarde, num futuro que às vezes é muito próximo, você ter uma lesão que pode ser definitiva, né? E lembrando que muitas vezes o zumbido aparece antes que a gente possa ver a perda num exame, tá? O mesmo Exatamente. paciente diz, mas eu escuto bem. E você faz um exame e fala, não escuta bem, tá? Não está escutando bem. E o paciente não é nem que negue, é que ele não percebe. Por quê? Porque a gente vive num ambiente muito barulhento. Agora estamos na pandemia, mas uma cidade como São Paulo, em cidades grandes, né? Muito som, muito estímulo auditivo, tudo muito Sim. junto e misturado, não é verdade? Uhum. Então, isso com certeza Uhum. não vai fazer nenhum bem. Com certeza não vai. Inclusive, né, tem um estudo que foi feito pela a Tani também estava nesse estudo, onde eles avaliaram, né, jovens, adolescentes no escola aqui em São Paulo, mostrando que mais de 50% apresentava zumbido. E quando foram fazer o exame de audiometria, a maioria tinha audiometria normal. Inclusive, saiu uma matéria Normal. recentemente falando do uso de fones durante a pandemia, fazendo com que jovens estejam se queixando cada vez mais de zumbido, né? Ô, Laurinha, me fala uma coisa. Quando a gente vai para balada, ou vai para um show, vai para uma danceteria, fica lá com aquela música alta a noite toda. A gente sai da danceteria e vai para casa. Quando a gente vai para casa, a gente percebe que tá com aquele apitinho no ouvido, né? Aquele zumbido do tipo apito. Já aconteceu comigo umas 3 vezes. E daí você vai para casa, você dorme rezando para que esse zumbido vá embora. E aí quando chega de manhã cedo, realmente, nossa, passou, que bom. A minha pergunta é: o que que acontece
para que este zumbido ocorra e depois desapareça. Então, assim, ocorreu lesão, sim ou não? Ou ocorre lesão e aquela lesão ela pode ser, digamos assim, reestruturada de novo e daí o zumbido desaparece. O que você poderia nos falar sobre isso? O ouvido pode entrar numa fadiga auditiva, né? Então, a gente sempre tem que lembrar, Karina, que zumbido não é doença, zumbido é sintoma, zumbido é sinal. Então, se você foi para a balada e no dia seguinte aquele ui, né, que você fica rezando para que vá embora e que às vezes ele vai, mas aí você vai de novo e ele volta. Ele está te avisando que você está fazendo um abuso, tá? Então, às vezes, fica esse zumbido transitório, porque depois isso se regenera. Mas, se como no caso desse rapaz, você já tem uma predisposição, ou se você entra num abuso contínuo, você pode realmente fazer um trauma acústico, tá? Uhum. Vê na audiometria e a queixa da pessoa é: eu escuto super bem, mas eu tô tinindo, tá fazendo e não vai embora. E você faz audiometria, você vê que geralmente na frequência de 4.000 Hz, você tem o que a gente chama de uma gota acústica. Você tem um descenso e daí sobe em 6.000, 8.000 Hz. Isso é um sinal tipo assim: vamos prestar atenção no que está acontecendo. E a gente pega muito isso no hospital, sabe, Karina? Tá. Inclusive Ô, em Laurinha, alunos, em uhum. alunos No da. caso, por exemplo, da audiometria de altas frequências, que tipo de som é esse que se assemelha ao som do nosso dia a dia? Das altas frequências, bom, o próprio nome diz, eles são muito finos, né? Então, são menos perceptíveis do que aqueles que a gente vê na audiometria tonal padrão, que vai até 8.000 Hz, de 250 Hz a 8.000 Hz, né? Mas esses sons mais finos, eles dão a inteligibilidade da fala. Então, muitas pessoas falam: eu estou escutando, mas às vezes eu sinto uma plenitude auricular, né? Como se o ouvido tivesse meio tapado e eu tento destampar, né? Então, esses sons mais agudos não são tão perceptíveis, tá? Por isso que a gente não faz uma audiometria tida como padrão, tá? Mas o que a gente vê muitas vezes, como a gente viu nesse rapaz de 27 anos, que eu comentei que tinha uma assimetria, uma perda maior do lado esquerdo, que era o lado do zumbido, né? O zumbido dele, quando eu fiz a acufenometria, né, que é um exame onde a gente vai, junto com o paciente, ver qual é a frequência, se é grave ou agudo, quão grave é, e o volume que ele tem dentro dessa pessoa, né? Porque o zumbido, na maioria das vezes, é subjetivo, ou seja, só a pessoa que ouve o seu próprio zumbido, né? Então, o que a gente viu? Que estava nas altas frequências, aonde ele estava começando a ter lesão. E ele escutava, Tá. como ele dizia, que era uma cigarrinha extremamente fininha, que aumentava quando ele voltava dos shows que ele fazia, tá? Perfeito, Laurinha. Laurinha, agora conta um pouquinho pra gente, né? A gente está chegando já, faltando um pouco tempo agora para finalizarmos, né? Depois eu vou ler um pouco das perguntas. Fala um pouquinho como é que é seu trabalho lá no Hospital das Clínicas, no nosso grupo. Que tipo de aconselhamento você costuma fazer com esses pacientes? Bom, os médicos fazem a avaliação do zumbido. É sempre bom que a gente frise que é uma avaliação longa, né? Porque não é só olhar, o médico não vai olhar só ouvido, nariz e garganta, tá? Ele vai ver todos os pontos cervicais, faciais, e vai ver se o paciente está
como é que estão os pares cranianos, ele está identificando odores, etc. e tal. Então, e toda a entrevista, né, onde ele vai ver os exames do paciente e tal. Aí a gente tem a reunião de estudo, né, de discussão do caso no final da manhã, onde participam os médicos, né, os otorrinos, as fisioterapeutas, os fonoaudiólogos. Agora nós estamos com uma equipe grande também de fisioterapeutas, e a gente vai discutir o caso. E a partir daí a gente vai tentar ver qual que é a etiologia, qual que é a causa do zumbido. Que geralmente, Karina, como você bem sabe, não é uma só, né? O zumbido geralmente é multifatorial. Então, em mais de 80% dos casos das pessoas que têm zumbido, elas têm uma perda auditiva, mas elas podem ter distúrbios metabólicos e outras coisas mais. O sono também é uma coisa que geralmente está muito alterada. Então, o médico vai entrar com a medicação se houver necessidade. E aonde que entra o nosso trabalho de aconselhamento, que não é só a fono que faz, todos nós aconselhamos, né? Mas no meu caso, eu vou ver se é um caso que tem uma questão mais auditiva, a gente vai fazer o quê? Vai tentar indicar, né, junto com o médico, o uso de um aparelho auditivo, por exemplo, né? Agora, veja, como em muitos casos, que a pessoa vem com a queixa de zumbido e diz, mas eu ouço bem, e claramente ela não ouve bem, muitas vezes não adianta a gente ir direto orientar. Então, o médico faz a indicação. Quem faz indicação do uso do aparelho auditivo é o médico, né? E quem faz depois a adaptação e a seleção do fonoaudiólogo, né? Então, muitas vezes o meu trabalho vai começar entendendo aonde esse paciente está, qual é o conhecimento que ele tem do que está acontecendo com ele, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, o que te preocupa? Algumas respostas a gente pode dar, outras os médicos vão investigar, né? Para excluir outros problemas, como um tumor, alguma outra coisa, tá? Mas isso são casos, Karina, muito raros. Então, meu trabalho, se é uma questão auditiva e o paciente entende a importância do uso do aparelho, a gente faz o encaminhamento, né, para o nosso centro auditivo, que é o Reouvir, né, onde ele pode testar os aparelhos e, se der bem, ele acaba conseguindo os aparelhos. Mas antes disso, é muito importante que ele entenda o que a perda auditiva pode fazer com ele. Porque, às vezes, além dele não compreender, tem uma negação. Ah, mas como um paciente que eu até tinha pensado em colocar para vocês, disse, não, meu problema é o zumbido. E ele tinha uma perda grande. Mas ele não aceitava o uso do aparelho. Então, o meu trabalho vai partir do que ele entende. Quando eu pergunto, o que o senhor sabe do aparelho? É um negócio que fica pendurado, que é feio e que todo mundo vê, né? Então, esse paciente não está preparado para ir para o Reouvir. Então, o nosso trabalho é justamente mostrar o que apesar da gente ouvir com os ouvidos, da gente ver com os olhos, né, existe todo um caminho dos estímulos visuais, auditivos, táteis, que chegam aonde? No cérebro, né? O cérebro tem plasticidade, mas ele tem o tempo dele também. Então, sim. vai ser colocar o aparelho, não gostei. Tudo isso é uma coisa que o médico tem que colocar, por que não o fisioterapeuta que entende, que está no nosso trabalho interdisciplinar. Tudo isso, quando a gente tem, eu penso assim, quando a gente tem uma coisa, um problema, uma dúvida, e a gente encontra uma equipe que fala a mesma coisa, você sente segurança, né? Então, ô Laurinha, no caso do aparelho auditivo, a gente sabe dessa dificuldade, né, das pessoas realmente elas não querem mostrar que usa aparelho, né? Tem toda uma questão, né, estética, mesmo sabendo que os aparelhos são tão pequenininhos. No caso, o aparelho ele é só indicado geralmente quando a pessoa ela tem dificuldade para ouvir,
Porque eu tô te questionando isso porque recentemente saiu, né, este ano, saiu numa grande revista, a The Lancet, falando sobre a relação da perda de audição com a demência. Então, eles listaram várias situações, no caso, abuso de álcool, obesidade, escolaridade, o que mais tinha relação com a demência. E eles viram que a perda de audição era o ponto que mais tinha relação com um quadro demencial. Então, a minha pergunta é, o aparelho, ele é indicado mesmo para a pessoa que tem perda, mas não tem dificuldade para ouvir? Pensando nessa questão voltada à demência, né? E mesmo as pessoas tendo casos na família, por exemplo? Não, veja, no caso desse rapaz não era indicado ainda, né? Foi importante ele saber dessa notícia, que não foi uma notícia boa, mas que isso trouxe uma mudança, né, até no objetivo de vida dele, né? Dele fazer a faculdade de música e tal. Agora, sem dúvida nenhuma, se há uma perda auditiva, é importante que o cérebro continue recebendo todos os estímulos auditivos para ele continuar num funcionamento harmonioso, né? Exatamente. Porque se isso não acontece, Ellen Keller foi uma pessoa muito conhecida, né? Que viveu no começo do século passado, era uma norte-americana, e ela perdeu a audição quando ela era bebê. E também ela teve um problema infeccioso, perdeu a audição e a visão. Então, ela era surda e cega. E esta mulher foi assim incrível como ela conseguiu no século passado, através de uma ajuda muito grande de Anne Sullivan e de outras pessoas, essa mulher conseguiu ser uma intelectual. Ela era Uau! e ela era surda, total. Nossa! E E ela cega também? cega e surda, total. Ellen Keller. Caramba, que vencedora! E ela disse uma coisa que sai em muitos livros e que é muito verdade. Ela dizia: a cegueira é uma coisa muito difícil, porque ela nos mantém longe dos objetos. Mas a surdez é muito pior, porque ela te mantém longe das pessoas. Então, uma pessoa que não ouve bem, ela começa a se isolar, ela começa a disfarçar que está ouvindo, né? E esse processo todo do pensar, de receber as informações, não chega no cérebro. Então, a gente não está alimentando o cérebro. É como um músculo. Se você não usa, se você não dá estímulo, ele Atrofia. atrofia. Não é verdade? Isso aí, Laurinha, muito bonita em sua explicação. Laurinha, eu vou começar aqui a fazer umas perguntas, senão não vai dar tempo, e eu gosto bastante de poder auxiliar as pessoas nesse sentido. Claro. A Cris Souza, ela comentou o seguinte: o aparelho é indicado para qualquer perda auditiva? Estou com perda auditiva e às vezes entro em pânico com pavor de surdez. Para isso, ela tem que realmente ir num otorrino, né? Ver o que é essa perda auditiva, né? E é muito importante que ela procure um fonoaudiólogo tarimbado, né? Para quê? Porque uma boa testagem faz com que a pessoa experimente, ela não vai colocar o aparelho, provavelmente, achar tudo está maravilhoso, né? Mas ela tem que dar um tempo para ela e para o cérebro dela se acostumar a ouvir. E uma coisa que é muito importante, muitas pessoas, Karina, quando a gente começa a protetizar, elas, para não gastar pilha, ou porque eu vou ficar em casa, então eu não preciso usar. Precisa. Os sons ambientais são de uma riqueza enorme. O cachorro que late, o vizinho que fala, né? A panela que bate, tudo isso te faz estar alerta, né? Não, quando eu sair, que eu for falar com alguém, então muito cuidado com isso. Mas é muito importante que a Cris faça um teste. Tá. Cris, manda coração aí para agradecer a Laurinha a resposta.
Tá bom? Isso é sempre bom pra gente. A Thalita Altieri. Sempre quando estou muito nervosa e ansiosa, eu sinto zumbido ao dormir e ao acordar. Existe alguma relação? Já fiz exames de audiometria e deram deram normais. Thalita, a gente sabe, né, Laurinha, a influência enorme que tem do sistema límbico da emoção, influenciando aí essa via auditiva, né? Existem aí receptores da serotonina relacionada aí, influenciando toda a nossa percepção. Então, na verdade, o que eu costumo dizer é que nossa via auditiva, né, a nossa cóclea, nosso labirinto, principalmente, ele é um sensor fino do nosso corpo. Então, tudo que está desestabilizado, em desequilíbrio, a homeostase do corpo não está normal, o nosso labirinto, ele vai sentir. Então, ele é um sensor fino, ele é um órgão frágil do nosso corpo. Por isso que eu brinco dizendo que a única coisa que eu não vi dar zumbido é o encravado. O resto, né, Laurinha? Tanta coisa pode dar zumbido, né? Mais de 300 causas. Eu falo, gente do céu, tudo pode dar zumbido. Aí eu brinco dizendo, acho que o encravado até hoje eu nunca vi. Então, tem essa relação aí forte com a parte, sim, da parte emocional, Thalita. Então, se você puder cuidar, manejar seu estresse, né, Laurinha? Tem mindfulness, tem terapia com psicólogo, tem atividade física, tem fazer coisas que você goste, né? Não é, Laurinha? Tanta coisa que dá para manejar o estresse, né? Karina, é aprender, né, como a gente vê no mindfulness, o que nos nutre e o que nos drena, né? Então, Thalita, veja o que te faz bem, o que te nutre e também não esqueça da higiene do sono, tá? Isso é muito Perfeito. importante, tá? Quartinho Padrão escuro, ouro de tratamento, higiene do sono e terapia cognitiva comportamental para sono. Uma leitura reconfortante, uma musiquinha tranquila de fundo, ver como é que foi o teu dia, isso é muito importante. Muito importante. Muito. A Eliane Chaves, por que sinto incômodo no ouvido esquerdo em várias situações? Aí, deixa eu ver mais. Quando alguém canta próximo ao meu ouvido esquerdo, também ao bater clara em neve no prato, pode ser que o problema do ouvido fica tinindo. Ô, Laurinha, será que tem relação com hiperacusia? Então, né? A gente precisa ver se ela não tem uma hipersensibilidade auditiva, né? Que é uma coisa muito comum também. A pessoa ouve bem, mas ela pode ter uma hiperacusia, como a gente fala, ou uma misofonia, que é uma reação muito negativa a determinados sons que nem são muito altos, né? Eu acho que também é muito importante ela ver essa questão da articulação temporomandibular, né, Karina? Se de repente ela não está com algum desvio do padrão da articulação, e isso pode causar, sem dúvida nenhuma, né, um problema aí de via auditiva também. Tá, muito bom, Laurinha. Tem uma pergunta da Patrícia. Se voos muito longos, tipo 12, 15 horas de voos, se isso pode influenciar alguma coisa relacionada ao zumbido, ao ouvido? Pode, né, Patrícia, porque a gente tem uma parte no ouvido que a gente chama de tuba auditiva, né? E ela que vai fazer compensar a pressão de fora com a pressão de dentro. Então, quando a gente engole, quando a gente faz aquela manobra de valsalva que a gente sopra e que sente que dá aquele estourinho. Então, você está numa outra pressão. Então, sua tuba auditiva está trabalhando ali sem parar, fora o estresse de uma viagem, enfim, uma série de coisas. Então, muitas vezes a gente tem essa sensação de ouvido tapado, de ouvido cheio, de ouvido embaçado, né? Muitas vezes a gente fala, mas ele está embaçado, ele está tapado e eu quero destapar. Então, isso muitas vezes tem a ver com a questão da tuba auditiva, tá? Perfeito, que costuma ser passageiro. A Mana Guiar, meu zumbido quando eu viro o pescoço, ele apita mais forte. Mana Guiar, isso tem uma relação com a via somática, a via somatosensorial,
que é essa via da musculatura, da articulação. Então, seria interessante, além de você passar com o otorrino sempre, seria interessante passar com o fisioterapeuta, que de preferência seja especializado em zumbido, para poder fazer uma avaliação mais detalhada. Então, isso é um sinal, essa modulação, essa variação do zumbido, ou aparecimento do zumbido, quando a gente movimenta pescoço, movimenta a mandíbula, isso é um sinal que pode ter uma relação aí com músculo, articulação, e dá sim para ter um trabalho, fazer um trabalho bem bacana com o fisioterapeuta, tá bom? Deixa eu fazer. Muita gente falando aqui, nossa, adorei essa questão aí. Eu também gostei muito, Laurinha, quando você falou, perceber o que é que nutre e o que é que nos drena, né? Então, muita gente aqui falando que adorou, que vai pensar sobre isso. A Carmanelli, a manobra de Valsalva ajuda a curar o zumbido? De forma alguma, né, Laurinha? Então, assim, Carma, imagina a quantidade de pessoas curadas do zumbido. Todo mundo ia ficar curado do zumbido. Que maravilha! Se fizesse a manobra de Valsalva. Nossa, seria tão bacana, né? Se isso fosse possível, mas infelizmente não. Vamos lá, então. A Isabel, minha fono diz que eu falo de forma esganiçada, o que pode provocar uma disfunção temporomandibular. O que eu poderia fazer para educar a minha fala? Na verdade, eu acho que ela está falando que ela deve ter algum problema de voz, né? Não é exatamente da fala. E a gente tem, dentro da fonoaudiologia, colegas que trabalham especificamente com distúrbios de voz, tá? Então, mas aí isso acho que não teria nada a ver, no caso, com o zumbido. Mas, sem dúvida nenhuma, seria muito bom que ela fosse até um fonoaudiólogo para ver essa questão. Muito bom. Chegamos no nosso último minuto. Laurinha, amei a live. Foi sensacional. Você foi super didática, super esclarecedora, muito clara nas suas respostas. A gente tirou todas as dúvidas aqui dos nossos seguidores. Muita gratidão. Espero poder voltar logo em breve com a chegada dessa vacina para eu poder voltar para o nosso grupo. Eu vou me sentir mais segura de voltar. E agradeço mais uma vez, tá? Gente, obrigada, né? Sem vocês a live não ia acontecer, então obrigada pelas perguntas. Muita gente elogiando a live, muita gente falando que foi muito esclarecedora. Que bom. Né? Muita gente elogiando você, quem conhece você, elogiando bastante a sua pessoa. A gente sabe que você é uma pessoa super querida, fofa, meiga e muito calma, muito tranquila, né? Ao lidar com o paciente, a gente sabe disso. Então, gente, obrigada mais uma vez, tá bom? E próxima semana nós vamos ter uma psicóloga aqui dando conselhos para as pessoas que têm zumbido, que eu acho extremamente importante. A Rosa, Laurinha, você conhece, né? Nossa, minha amiga queridíssima Rosa, lá do nosso grupo, né? Lá do HC, na verdade. Então, mas gente, muito obrigada, que Karina, pelo chegando convite. Na obrigada a todos vocês lives, que ficaram com a gente para esse bate-papo, tá? Beijo grande, boa semana tchau. A todos vocês. Tchau, tchau. Até.